irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muito bom nós estarmos unidos na casa do Senhor, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. É a sua graça que tem nos sustentado nesta jornada terrena e que Deus continue nos abençoando com a tua inigualável presença. Não esperava essa oportunidade para estar ministrando, mas a Bíblia diz que tudo que vier à mão para fazer, faça direito. E para tal, eu gostaria de convidá-los a abrir as nossas Bíblias lá no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Nós veremos a partir do versículo de número 11. Segundo livro histórico de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 11. É uma palavra rápida. Eu peço à igreja para que preste o máximo de atenção. Não irei alongar. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 11. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim, igreja. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Estava cheio de? Lentilhas. Estava cheio de? Lentilhas. O povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriam os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Diga amém. Amém. Vamos dar o nosso assento, por favor. Muito obrigado. E preste alguns minutos de sua atenção. Igreja do Senhor, o capítulo de número 23 do segundo livro de Samuel narra-nos o fim de uma das mais belas histórias de toda a Bíblia Sagrada. Trata-se de Davi, o rei Davi, o salmista Davi, o poeta Davi, que escrevera muitas canções de adoração a Deus, mostrando o seu amor para com a sua palavra e a sua presença. Davi está se despedindo do seu povo, de sua nação, e também de alguma maneira ele quer valorizar aqueles homens que estiveram debaixo de suas ordens. Davi teve muitas pessoas debaixo da sua liderança. Mas aqui, sendo um pouco mais específico, Davi irá citar pelo menos 37 de seus valentes. Se Davi era um homem ungido por Deus, capacitado pelo Senhor, que recebeu deste uma instrução celestial. Aqueles que estavam sob seu comando também receberam de Deus uma capacitação na chamada arte da guerra. Estes homens que estiveram debaixo da liderança de Davi eram homens peritos, com o uso da espada, com o uso de arco e flecha, com o uso de escudo, com o uso da funda. E Davi aqui valoriza, escrevendo alguns feitos históricos, alguns feitos heróicos daqueles que estiveram debaixo de sua liderança. Precisamente, no versículo de número 11, Davi começa a narrar a história de um dos seus mais grandiosos valentes. O nome dele é Samá. Eu disse que o nome dele é? Samá. Eu disse que o nome dele é? Samá. Samá. Samá o Ararita recebera do seu pai uma herança, um pedaço de terra que estava cheio de lentilhas. Você sabe que nesta época os alimentos eram caríssimos e a lentilha era conhecida como a carne na mesa daqueles que eram pobres, porque a lentilha é um alimento muito valorizado pelo seu poder aquisitivo, ou seja, este era um alimento barato e que não estava na mesa dos ricos, era um alimento dos pobres. Portanto, era um alimento que, apesar de ser nutritivo, apesar de ter baixo valor de mercado,
era um alimento desvalorizado por muitas pessoas. Mas a Bíblia diz que Samar, ele recebera do seu pai esta herança. E por mais que aos olhos daqueles que estavam à sua volta, aquilo que ele recebera não tivesse valor, no seu coração, no seu entendimento, nas suas emoções, o que ele recebeu tinha muito valor. Afinal de contas, foi o seu pai que lhe confiou aquele pedaço de terra, aquele campo cheio de lentilhas. Em um determinado dia, diz a Bíblia, que aqueles que eram conhecidos como os ladrões do deserto, os imigrantes que invadiam a terra alheia e que roubavam aquilo que não lhes pertencia, seria o movimento dos sem-tetos da época, que pisavam em solo que não pertencia a eles e que tomavam, que roubavam na base da força, da matança, do derramamento de sangue. Os filisteus invadiram aquela terra e eles iam caminhando e pisando sobre o solo onde estava o campo de Samar, plantado todas aquelas lentilhas. Diz a Bíblia, quando Samar observa que aqueles homens vêm se aproximando, ele se posta no meio do campo que ele recebera do seu pai. Quando ele diz, eu não vou sair daqui. E o incrível do escritor é o seguinte: as multidões, as massas que até então estavam ali conversando com Samar, saíram, abandonaram, fugiram, deixando ele sozinho para batalhar por aquilo que ele recebeu. Por que é que o povo fugiu? Porque o campo não era deles. O campo não era deles. O campo não era responsabilidade deles. A Bíblia diz que Samar se posta ali, se preparando para a batalha, arranca da sua espada e vem filisteu. A espada vai para a direita, para a esquerda. Os filisteus atacam de todas as frentes, de todos os lados. Os filisteus estavam atacando, mas quando Samar se deu por conta, todos aqueles homens, inimigos dele, estavam caídos no chão mortos. E a Bíblia diz que o Senhor efetuou um grande livramento. O que essa palavra tem a nos dizer sobre fé? O que essa palavra vem de bom nesta noite para acrescentar à nossa vida a cristandade? É que assim como Samar, nós recebemos do nosso Pai herança. Deus nos confiou coisas, Deus nos confiou um chamado, Deus nos confiou uma família, Deus nos confiou amigos, e é necessário batalhar por eles. Quando o inimigo veio, Samar se posicionou e disse: eu não vou sair daqui, eu não irei abrir mão daquilo que o meu Pai me deu. Esta é a fé que a igreja do Senhor viveu nesta terra. A família é minha e o diabo não vai tomar. O casamento é meu e o diabo não vai acabar. A casa pertence a mim, o chamado é meu e o diabo não vai colocar a sua mão e nunca. Samar se posicionou para a batalha. Quer que eu diga algo para você muito forte aqui? Não espere que as pessoas batalhem as suas batalhas. Porque enquanto estava tudo bem, todo mundo estava junto com o Samar. Quando o inimigo se levantou, todo mundo fugiu. Alguém diz assim: eles fugiram, presbítero, porque eles eram medrosos lá. Sabe quem fugiu aqui? Eram outros homens valentes. Os homens que fugiram aqui eram homens peritos em guerra. Os homens que fugiram aqui eram gente que sabia batalhar. Mas por que fugiram? Porque a terra de Samar tinha lentilha. E lentilha não tem valor para eles. Não espere que os de fora valorizem as suas lutas, valorizem a sua família, valorize as suas conquistas, valorize aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Batalha você. Porque se você se posicionar nesse campo para batalhar, ainda que eles te abandonam, ainda que eles não venham as costas, você tem a presença do Todo-Poderoso. Onde pode ter um braço de carne, mas conosco está o braço de Deus.
que cultivou a semente naquele solo. Por isso eles dizem, não vale nada. Larga para lá, Samar. Foge junto com a gente. Samar primeiro teve que vencer a desistência daqueles que estavam ao lado dele, que se diziam amigos, mas na hora que apertou, fugiram. Em segundo lugar, Samar teve que vencer o solo onde ele estava pisando. A palavra pedaço descrita aqui no hebraico é solo molhado, lama, ou seja, um local de fácil escorregar. Samar tem que batalhar contra os inimigos em um local que, se ele não prestar atenção, não vigiar, ele escorrega e cai no chão. E se cai no chão, o inimigo vem com a espada e mata. Nós temos batalhas cujo solo onde pisamos é um solo rasteiro, molhado, até porque a lentilha era cultivada e ali não é nesse tipo de solo, molhado. Você imagina você ter que batalhar com alguém, brigar com alguém, e o seu sapato parece que tem graxa debaixo dos pés. Como você desvencilha de um soco? Como você se desvencilha dele se ele vem para cima de você? Como você sai da frente? Como que desvia? Mas no solo escorregadio, a mão de Deus segurava o chefe Samar. Sabe o que eu entendo? Que os inimigos que entraram ali, eles escorregavam. Samar não escorregava. O inimigo vinha correndo, escorregava, e Samar com a espada e enfincava. Vinha de outro lado, escorregava, Samar com a espada e enfincava. Ele está com o pé firme. O inimigo não. Sabe o que Davi diz? Ô Senhor, ouviu o meu clamor e veio no meu auxílio. Firmou os meus pés sobre a rocha, me resgatando de um charco, de um morro horrível. Você que serve a Cristo tem uma capacitação do alto. É por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, revestam-se da armadura do Espírito de Deus para resistir. A cabeça está guardada, o peitoral está guardado, nos pés tem calçados na preparação da pregação do Evangelho da Paz. Vem, inimigos, escorregava, Samar sozinho, ia ferindo, ia desferindo golpes, até que a Bíblia diz que o Senhor efetuou um grande livramento. O que eu quero dizer para você nesta noite, para concluir essa palavra, é: não desiste daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não desiste daquilo que Deus confiou a você. Presbítero, é difícil batalhar, sim, para Samar foi difícil também. Foi complicado, era um terreno difícil. Ele está num cenário que os adversários estão vindo à sua volta, ao seu encontro, e aparentemente ele está sozinho, porque todo mundo o abandonou. Mas ele batalhou e venceu. A terceira grande coisa que Samar teve que vencer, eu fecho a minha Bíblia, foi justamente o vislumbrar, o observar das pessoas deixando-o para trás. Porque uma coisa é as pessoas abandonarem você na hora difícil. Outra coisa é você ser influenciado a abandonar aquilo que você tem, porque viu os outros abandonando e indo embora. Entende? Porque a maioria das pessoas são manipuláveis, são influenciáveis. Se vê uma multidão indo para lá, vão todas para lá também, na manada. É de piolho que vai pela cabeça alheia. Se todo mundo está indo para lá, eu vou para lá também. Todo mundo abandonou isso, eu também vou abandonar. Mas fulano desistiu do casamento, vou desistir do meu também. Fulano largou a família dele, eu vou largar a minha também. Fulano largou a igreja, eu vou largar também. Fulano parou de orar,
eu vou parar de orar também. Fulano parou de ler a Bíblia, eu vou parar de ler a Bíblia, porque fulano vai para o inferno. E você, vai também? Não se deixe influenciar por aqueles que desistem, que abandonam, que voltam atrás. Cristo nos chamou para olhar para frente e irmos até o fim. Cristo não conta com a Maria vai mais outras. Não. Cristo não vai com aqueles que colocam a mão no arado e depois desistem. Ele diz, a minha alma não tem prazer na vida deste. Se você pegou a responsabilidade de servir a Cristo, vá até o fim, persevere, porque Deus irá te dar livramento, Deus irá lhe dar vitória na terra. Leva a cabeça, por favor, eu faço uma breve oração neste momento. Senhor meu Deus, eterno e amado Pai, eis aqui a tua igreja. Eu definitivamente não conheço a luta de cada um deles, mas o Senhor o sabe muito bem. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que sonda rins e coração. Que a tua palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Nesta noite, ó Pai amado, eu lhe peço para que o Senhor possa fortalecer este homem, fortalecer esta mulher. As lutas são tantas que às vezes eu tenho vontade de desmerecer. Às vezes, ó Pai, as adversidades são tantas que eu desejo de abandonar e de voltar atrás. Mas esta noite eu lhe peço a capacitação dos oficiais sobre ele e sobre ela, para que ele continue perseverando, para que ela continue perseverando, para que ele batalhe, para que ela batalhe, para que o Senhor confie a ele, confie a ela. Deus, a luta é grande. Difícil caminhar, essa terra é de fato um sol iluminado, dependendo na direita, dependendo na esquerda, mas nós só pegamos a promessa da tua palavra. Se vier Deus vai cair ao nosso lado, se vier desvio vai cair à nossa direita, mas nós não seremos afligidos. A tua palavra diz que temerão ao Senhor, depois de uma vermelha se abrir, ela diz o Senhor, levarão valente na batalha, mostramos esta noite, batalha no teu povo, batalha na tua igreja, batalha por este homem, batalha por esta mulher, batalha por esta família, batalha por este casamento. Ó Senhor, me peça nesta noite, que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer, que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa nos fazer caminhar pelo caminho, Pai, na aprovação divina. Você dá vitória para este homem que ora, dá vitória a essa mulher que ora. Ele tem buscado, ele tem buscado, ele tem crido, e por esta perseverança, eu quero declarar nesta noite que mais uma vez o nosso negocianeiro foi cortado nesta noite. A porta da mente fechada, o milagre já aconteceu, o livramento chegou. Pode cantar servo de Deus, pode cantar servo de Deus. Contra a tua família, preciso agir.